Muito bom dia a todos. Cumprimento o Dr. Rui Rio em representação de todo o partido. É com muito gosto que estou aqui hoje, porque depois de tanto tempo que passei por esta casa, não me esqueço de que foram tempos que me deixaram boas recordações, até porque nunca me senti maltratada nesta casa. E por isso é com gosto que cá volto a falar sobre assuntos que sempre foram matérias sobre as quais me debrucei e acompanhei. O tema é o orçamento. E por muito estranho que vos pareça, aquilo que mais me impressiona no orçamento não são os números aos quais não ligo grande coisa. E não ligo grande coisa aos números porque faço parte de uma geração de alunos e depois de assistente na casa em que me formei, em que realmente os números eram muito importantes. E eram muito importantes porque o orçamento tinha uma formulação para o elaborar e tinha um significado que não é rigorosamente o significado que tem hoje. Nem mais modernamente isso acontece. O orçamento era uma previsão de receitas e despesas e ficava-se por aí. Ficava-se a saber qual é que eram as receitas que se previa cobrar, quais é que eram as despesas que o governo era autorizado a fazer. E, no ano a seguir, o orçamento era elaborado no chamado método incremental. Isto é, dava-se mais ou dava-se menos, e era nessa base que se fazia a análise do orçamento. Aquele serviço cresceu tanto, tem tantos mais por cento de despesa, ou a receita espera-se que aumente uma certa percentagem, mas especialmente relativamente à despesa, efetivamente era um método incremental. Não deixo de dizer que esta teoria foi verdadeiramente ultrapassada e orgulho-me de relembrar, ou de me lembrar, que quando fui Diretora-Geral da Contabilidade Pública, aboli este critério. E aboli este critério exatamente porque era uma fonte de desperdício de despesa absolutamente incomensurável, que era um serviço que nos finais do ano compravam e faziam tudo aquilo que era imaginável poder comprar, nem que tivessem que comprar mobiliário com as salas cheias, para justificar a despesa. Porque senão o Ministro das Finanças olhava para aquele serviço e dizia que tinham dinheiro a mais, porque sobrou. E, portanto, o que era preciso era que não sobrasse, que era para mostrar que aquele dinheiro era absolutamente essencial e automaticamente tinha o respectivamente, precisasse ou não precisasse. Isso foi completamente abolido, e foi abolido com base, não porque eu tivesse essa ideia só minha, mas porque as teorias orçamentais evoluíram e começava-se a perceber que um orçamento era muito mais do que isso. Era um instrumento financeiro, ou era o espelho financeiro de uma política. Aquilo que tem que se pensar é qual é que é a política que se deseja para o país. E depois a receita e a despesa ter-se-á que ajustar e ser compatível com aquilo que se pretende para o país. E esta evolução resulta exatamente do facto de se ter percebido que tanto os impostos como a despesa têm uma influência direta e, em alguns casos, indireta na evolução da situação económica. E, portanto, isso é que interessa. Eu não sei se é preciso X ou se é preciso Y. Aquilo que eu preciso de saber é qual é que é o projeto que eu tenho para o país. E, a partir daí, então, trabalho na expressão financeira que deve existir para ter essa política do país. E é isso que é o orçamento. É a expressão financeira de uma política. E, portanto, nesta base,
Eu digo que a pior coisa que foi dita sobre este orçamento, e não foi dita por mim, foi dita pelo próprio Governo, é que o orçamento é um orçamento de continuidade. Bom, se é um orçamento de continuidade, quer dizer que a ambição que neste momento existe para o país é que ele não fique pior. Fique pelo menos igual. E eu não creio que seja projeto de qualquer governo que o país não fique pior, já que é de continuidade. E, portanto, tem pelo menos este atributo que eu considero negativo, que é ser um orçamento de continuidade. E o ser orçamento de continuidade tem dois significados. Além deste significado básico, tem um outro significado. Tem o significado de que os objetivos políticos não mudaram. E o objetivo político e orçamental, política económica que houve nos últimos anos foi pura e simplesmente a questão do déficit. Que atualmente se chama contas certas. Tenho fortes dúvidas que contas certas signifique ou tenha alguma coisa a ver com o déficit, porque contas certas têm outro tipo de consequências, tais como, por exemplo, não ter dívidas. Mas o objetivo é simplesmente a questão do déficit. E é evidente que neste orçamento se mantém essa preocupação. Ora, eu sempre tenho defendido, e mantenho-me a defender, que uma política orçamental não pode, de forma alguma, ser avaliada pelo déficit. É evidente que o equilíbrio das contas públicas é algo de muito importante. É evidente que tem efeitos, ou o desequilíbrio das contas públicas tem efeitos negativos na atividade económica. Mas a sua correção não pode ser feita sem que se avalie quais são as consequências dessa correção. O papel do Ministro das Finanças não pode ser só olhar para as receitas e despesas, ver se elas batem certas ou se têm um desvio muito superior àquilo que deseja. Tem que ter em conta, não pode deixar de ter em conta, os efeitos, as consequências que o mexer na receita ou mexer na despesa tem na atividade económica e no bem-estar das populações. Se não consegue um equilíbrio razoável, bom ou menos bom, mas em todo caso com essa preocupação sobre os efeitos que tem a mexida na receita e na despesa, essa política orçamental não é ou pode não ser correta. E o resultado que nós vemos destes últimos orçamentos, em que este é uma continuidade, que não é dito por mim, é dito por quem o fez, é de que ele foi conseguido à custa de um enorme aumento de impostos, que já vem de trás, mas que teve origem, como todos sabemos, a certa altura, numa necessidade e quase num imperativo que nos era colocado por instâncias exteriores ao nosso país. E teve também como, fundamentalmente, a política monetária seguida pelo Banco Central Europeu. Para além da conjuntura favorável que fomos rodeados, são estes os dois grandes instrumentos que foram utilizados. Qual foi a consequência disto? A consequência disto, mais visível, foi provavelmente não termos um crescimento económico tão ou mais significativo do que aquele que existiu, que foi um crescimento económico muito reduzido, mas especialmente a deterioração total dos serviços públicos. E esse é o retrato mais visível, mais concreto e o maior peso
que tem tido esta política orçamental. Conseguiu-se um equilíbrio das contas públicas à custa da deterioração total dos serviços públicos. E é estranho que isso tenha sido assim por um governo de esquerda. Porque o governo de esquerda, ao bem que tenta, consegue e faz a sua política no sentido de fornecer bens e serviços de qualidade àqueles que não podem, por questões financeiras, ter acesso a eles, ou então não cumpre aquilo que é a razão de ser da despesa pública. A despesa pública só tem sentido e a cobrança de impostos só tem sentido se eles tiverem como destino uma certa igualdade de oportunidades a todos os cidadãos aos serviços públicos, nomeadamente aqueles que mais se relacionam com o bem-estar das populações e com as suas oportunidades. É evidente que não preciso dizer que estou a pensar pelo menos na saúde e na educação, para além de outros que têm a ver muito com a vida do dia-a-dia das pessoas, como é o caso, por exemplo, dos transportes. Mas a saúde e a educação são os exemplos típicos que em qualquer manual se lê como sendo aqueles que, se forem apenas deixados ao livre arbítrio da iniciativa privada, provavelmente não produzem a quantidade suficiente para que todos tenham acesso a esses dois bens. E por isso é uma zona em que efetivamente o Estado, o setor público, deve intervir para criar essa igualdade de oportunidades. É assim, pelo menos, que se pensa na social-democracia. Não é assim, pelos vistos, que se pensa em todos os setores ideológicos e muito menos aquele que tem estado a ser seguido por este governo. Este governo tem a preocupação de cobrar tanto mais impostos quanto possível, portanto, retirar o dinheiro, os recursos da mão dos cidadãos, para com eles fazer tanta despesa quanto possível, entrando mesmo em setores em que deviam ficar reservados ao setor privado. Quer dizer, nós estamos a cobrar impostos para fazerem muitas coisas que eu gostaria de fazer sem que interviessem nas minhas decisões. E, portanto, cada vez há mais Estado, cada vez há mais intervenção do Estado, cada vez há mais intervenção dos governos à custa da cobrança, de cada vez mais cobrança de impostos. Esta ideia, de resto, é a ideia que tem estado a ser defendida por muitas pessoas, até de áreas ideológicas mais perto do Partido Socialista do que propriamente do nosso setor. E, portanto, há aqui um erro de base que tem a ver com a preocupação de, apenas como objetivo, o equilíbrio das contas públicas, à custa de retirar meios de decisão aos cidadãos para ser substituído por uma ação do governo que se mostrou desastrosa, porque todos esses recursos foram todos utilizados para a redução das contas públicas, ou para o equilíbrio das contas públicas. Eu acho que isto tem criado um dano tremendo na sociedade que não é fácil de recuperar de repente. É que estraga-se rapidamente. Depois consertar já não é bem assim. E por isso, quando se apresenta um orçamento em que a política é uma política de continuidade, em que a grande bandeira é já não um déficit, mas um superávit das contas públicas, eu acho que, em primeiro lugar, o facto de se apresentar um superávit de contas públicas reduz
a capacidade de qualquer governo de negociar, seja com quem for, uma melhoria dos serviços que estão em descalabro. Porque qual é que é o argumento? Qual é que é o argumento para não se lançar mão do Serviço Nacional de Saúde? E não é resposta a dizer que reforçamos com mais de não sei quantos milhões de euros este serviço, o outro serviço. Isso era na época em que se faziam orçamentos na base incremental. Neste momento, ser mais 800, ser mais 700 ou ser mais 1000 não tem o mínimo dos significados. Tem apenas o significado que a despesa ali claramente vai aumentar, que também era melhor que não aumentasse. Como é que era possível não aumentar? Seria que era possível reduzir? Seria que era possível ser igual? Não, tinha que ser maior. Agora, se é preciso 100, 200, 300, 800 ou 1000, eu devo dizer que eu não sei. Eu não sei se alguém sabe. E poder-se-ia saber se me dissessem, olha, aquilo que nós vamos fazer ao Serviço Nacional de Saúde é A, B, C e D. Vamos aumentar, vamos captar médicos e, portanto, vamos aumentar-lhes os vencimentos, vamos reduzir as listas de espera em X%, vamos, portanto, objetivos. O que é que se vai fazer? Ninguém sabe. Portanto, é dinheiro, se calhar é para pagar as dívidas e fica tudo na mesma. Portanto, o não haver objetivos definidos e apenas ser invocado como potencial melhoria, seja do que for, através de um número que apenas traduz dinheiro que se atira para cima de um problema, não é seguramente a resolução do problema. Ou se é, nós não sabemos. E, portanto, quando se diz que este orçamento, ainda ouvi isso ontem, dizer que este orçamento era o orçamento mais bem elaborado que o Ministro das Finanças tinha feito, eu admito que seja bem elaborado no sentido de que está sem gralhas, como às vezes aparecem, ou está, e mesmo assim parece que existem bastantes, ou portanto existem menos gralhas do que o costume, mas não tem nenhum significado do ponto de vista do que é que nós esperamos, em termos de melhoria do país deste orçamento. E eu acho que por aquilo que que é a minha visão, que isto não se trata de números, nem se trata do valor do déficit, para se perceber se vamos para melhor ou se vamos para pior. A questão do déficit ser considerado como o problema número 1 e um objetivo de um governo não conduz à deterioração, como vimos, no mínimo conduz à deterioração dos serviços públicos, como conduz também a uma visão de futuro que não é suscetível de ser mantida ao longo de muitos anos. Diz-se muitas vezes, e ouve-se dizer, que sim, senhor, superávit, porque temos que abater a dívida. Não nos podemos esquecer que temos uma enorme dívida. Claro que nós temos uma enorme dívida e por isso temos de ter cuidado com as contas e por isso o equilíbrio das contas públicas é importante. Mas não vamos pensar que vamos resolver o problema através de superávites. Porque se o fizermos através de superávites, não sei se as contas já foram todas feitas, mas não é com certeza no nosso tempo, de nenhum de nós que está aqui, por mais jovens que sejam, que veem esse problema resolvido. Porque não é possível, através de superávites, pagar-se o montante da dívida que temos num espaço que não seja de várias dezenas, de muitas dezenas de anos. E, portanto, este problema só pode ser resolvido por via do crescimento económico. Isto é, o peso da dívida e o peso do déficit das contas públicas terá que diminuir em relação ao PIB. É esse o valor que está em causa. E, portanto, aquilo que há a fazer é reduzi-lo através de políticas que aumentem o PIB. Esse sim dará futuro e outra orientação ao país e dará como consequência a redução do peso
do peso do déficit e o peso da dívida no PIB. Será que com esta política de aumento de impostos e deterioração dos serviços públicos é isso que vai acontecer? É evidente que não, porque eu não conheço nenhum país, pode ser que haja, mas desconheço, em que seja possível potenciar-se um crescimento económico compatível com outras variáveis que estão com certeza em causa, com um nível de carga fiscal semelhante à que nós temos. Não existe. E não existe porque, a partir do momento em que o nível de impostos é de tal forma elevado, ele impede os cidadãos de poderem, por exemplo, investir. E ainda por cima torna absolutamente incompatível aquilo que este governo diz que vai fazer. Tem uma menor preocupação, por exemplo, com a habitação. Todos sabemos que a habitação é um problema sério e que é necessário olharmos para ele com cuidado e com a ideia de que é um direito a que todos deverão ter acesso. Não se consegue resolver o problema da habitação sem ser com a ajuda e provavelmente o papel principal por parte do setor privado. Não se consegue. Portanto, ao bem que é o setor privado, que os privados que investem em habitação e dela fazem o seu modo de vida, ou por alugueres, ou por, enfim, por várias fórmulas, aumentou o problema da habitação, não se consegue resolver. Nunca se resolverá. O que é que o governo faz? Diabolizou de tal forma o investimento em imobiliário que não sei muito bem quem é que se lembra de ter alguma poupança, que de resto não é muita, porque a poupança em conjunto tem tido uma evolução não muito favorável, evidentemente resultante do nível de impostos. Como é que isso se compatibiliza com a ideia de que isto é um incentivo ao investimento privado e, portanto, à resolução da habitação? E, portanto, enquanto a ideia da receita, da carga fiscal, tiver como pano de fundo não só a diabolização de determinados setores porque não são aconselháveis à sociedade, assim como a redução do rendimento disponível das pessoas, que leve a que possam criar poupança ao país, que leve ao investimento. Assim como a hipótese de não haver aplicações alternativas relativamente a hipóteses de aplicações de poupanças, faz com que tudo o que é um nível de carga fiscal muito elevado seja absolutamente contrário aos interesses do crescimento económico. Não me vejo possível que isso assim seja. E, no entanto, olhamos para o orçamento, vemos lá vários números, várias medidas, não consigo ver, tirando uma coisa ou outra de pouco montante, o que é que claramente se faz a favor das empresas. O que é que claramente se faz a favor das empresas? É que nós estamos numa fase que, enfim, faz parte das características da nossa estrutura económica. Nós praticamente não temos grandes grupos económicos. Nós temos pequenas, médias e pequeníssimas empresas, é isso que nós temos. E depois temos salários baixíssimos. E, portanto, nós continuamos a criticar o nível baixo de salários, com o que, evidentemente, todos estamos de acordo, que são níveis baixos de salários, mas esquecemos de que as pequenas, médias e as pequeníssimas empresas não têm margens suficientes para, depois dos impostos e depois de todos os encargos que têm, ainda terem margem para aumentar muito os salários.
não têm grandes margens de lucros, têm margens de sobrevivência. E quando nós vimos que realmente o desemprego baixou, e isso é um elemento muito bom do ponto de vista social e do ponto de vista pessoal, ele baixou através de vencimentos baixíssimos. Porque aí essa a capacidade que as empresas têm, com os encargos todos que têm para fazer face. Eu não posso esquecer das últimas... aqueles movimentos que tivemos com os motoristas de matérias perigosas, ou transportes de matérias perigosas, em que as empresas eram realmente empresas realmente com situações, com certeza, muito penosas para os trabalhadores. Mas as empresas em si realmente eram empresas de uma dimensão tal que não sei onde é que iam buscar a margem de lucro para fazer determinado tipo de aumentos. E, portanto, tudo isto é absolutamente desconforme a um governo que se diz de esquerda. Não cria as condições, porque acha que as empresas não devem existir e provavelmente é o Estado que vai resolver todos os problemas. E resolve tantos problemas que nem um serviço de saúde presta um serviço de saúde decente presta aos cidadãos. Portanto, não tem capacidade para o fazer, mas também não deixa que outros façam. E, portanto, uma política que tem este tipo de trajeto, que tem como objetivo apenas equilibrar o déficit e que esse equilíbrio do déficit tem as consequências que nós estamos a ver, é realmente algo que não terá grande futuro. Não deixo de referir que uma das bandeiras que este governo apresenta e para os quais justifica algumas fórmulas que utiliza na previsão das receitas e das despesas, a subavaliação das receitas ou a sobrevalorização da despesa, que a despesa já sabemos que é sobrevalorizada porque depois ela é cativada por todos os lados, que é uma questão de prudência, porque evita os orçamentos retificativos. Eu devo dizer que sou absolutamente, não direi que seja apologista, mas não tenho nada contra um orçamento retificativo. Nada. Um orçamento retificativo é retificar alguma coisa que ao longo do tempo não foi prevista ou porque foi alguma coisa de imprevisto, ou porque foi prevista dentro de umas regras mais ou menos. Agora, a Assembleia da República autorizar despesas e depois elas não serem feitas porque estão totalmente eliminadas, acho preferível ter-se previsto de menos e depois dizer, olha, afinal preciso mais. Não vejo mal nenhum nisso. Vejo mal é autorizar-se despesa e depois, afinal, ela não ser feita. Isso acho mal. E, portanto, vangloriar-se o Ministro das Finanças com o facto de nunca ter utilizado um orçamento retificativo, do meu ponto de vista, só lhe fica mal na forma como elabora e, especialmente, como executa o orçamento. Haveria muitas mais coisas, se calhar, a dizer, mas estou aqui a olhar para o relógio, deixar tempo aqui para o meu colega poder fazer a sua intervenção. Mas queria, portanto, dizer que, em resumo, que um orçamento não se mede, do meu ponto de vista, pelos números que lá tem. Não me dizem nada os números. Define-se pela política que ele traduz e com os objetivos de política que tem. Não consigo ver objetivos de política que o país precisa, que é de crescimento económico. Sem crescimento económico, o equilíbrio das contas públicas será posto em causa no primeiro dia em que houver alguma crise. E essa crise não precisa de ser uma crise
muito profunda. Basta, por exemplo, que aumentem as taxas de juros. O que não é, assim, algo de muito que se possa pensar que não é possível acontecer, dado o nível baixo a que estão as taxas de juros. E, portanto, basta porque uma margem grande, quando o Governo diz a margem que ganhamos em juros é para pagar isto e é para pagar aquilo, não, é para reduzir o déficit. A margem de juros que foi obtida foi para reduzir o déficit. E, portanto, como é que isto se mantém? Não digo que seja artificial, porque evidentemente, mas foi uma opção de aplicações de folgas que nos fizeram perder a oportunidade de ter crescido e por essa via ter baixado o déficit, ou o peso do déficit do PIB. Se nós tivéssemos aplicado tudo isso em investimento e em crescimento económico, era por essa via que o déficit tinha reduzido e não uma redução. Eu diria isto quase que é quase como uma operação sem anestesia. É por aumento de receita e por redução de despesa. Não, tem que ser por crescimento económico que nós vamos baixar o peso do déficit. Evidentemente que também é necessário controlar a despesa e é necessário cobrar impostos. Mas não se podem cobrar tantos impostos que levem à paralisação da atividade económica, nem se pode cortar tanta despesa que leva à deterioração dos serviços. E, portanto, quando se faz isto, dizer, mas não há outro caminho. Há outro caminho. É não cobrar tantos impostos, é fazer mais despesa e por aqui se cresce. E é pelo crescimento que baixa o peso do déficit na economia. E é isso que se procura, não se procura os valores absolutos. Fico depois à disposição de quem quiser fazer alguma questão sobre o ponto. Direi apenas que olhar para este orçamento é realmente pensar que estamos num enquadramento muito complexo, num caminho totalmente errado e que mesmo perante o desastre que é a situação de todos os serviços públicos, o Governo continua focado na ideia de que conseguiu um grande objetivo, que foi equilibrar as contas públicas. Eu não me esqueço que no tempo anterior, no chamado tempo da antiga senhora, o orçamento sempre esteve equilibrado, só que o povo estava na miséria. Muito obrigado.